Que bom esse encontro outra vez, não? Olá, meninas. Olá. Hoje a gente quer conversar com vocês sobre esse mundo muito intenso, muito complexo, os encontros, os desencontros entre os casais, os pares, as pessoas, parelhas, enfim. O quanto as pessoas continuam guardando aquele sonho, né? De encontrar o grande amor, de ser um casal, né? Que isso nos tira, então, de uma vida muito árida, muito sozinha. Então, acho que a gente tem isso dentro da gente. E o quanto está complexo, né? As pessoas estão mais sozinhas. Será que antigamente já era assim? Eu acho que isso não mudou, não, quando a gente está falando de encontros, desencontros. Eu vejo isso no mundo homossexual, no heterossexual, toda essa questão de, no fundo, ainda realizar o sonho da Cinderela e do Pequeno Príncipe, e do príncipe que vai aparecer, idealizado. Eu acho que por mais que as pessoas estão, as mesmas jovens estão falando isso, você vê quanta jovem está casando, né? E no mundo homossexual, muita gente casando. Sim. Quer dizer, tudo aquilo que eles viveram com uma liberdade incrível, agora aparece de novo com esse desejo de casar. Será que isso é inerente ao ser humano, mamãe minha? Sabe? Arranjar uma caverna e pôr o fogo dentro da caverna e ficar lá. Mas parece que todos caminhamos nessa direção, desse sempre, sonho. Né? Sempre. Desse sonho no fundo, guardado. Talvez até nem trazendo muito para o consciente, né? Porque eu vejo pessoas que vão para um outro caminho e, né, não sentem essa necessidade de estar numa constituição formatada, mais rígida, mas eu não sei se lá no fundo tem aquele vazio. Eu me casei muito tarde e um dia uma amiga minha, que é mais velha, ela olhou para mim e eu estava com todo aquele discurso da mulher moderna, independente, autônoma, e ela disse assim: querida, somos todas iguais. Ela hoje deve estar com seus 80 e tantos. Ela disse: todas nós temos, ela disse assim, um buquê de noiva, querida, escondido na nossa mesinha de cabeceira. Eu acho que a gente está falando aqui de uma coisa que é muito feminina, né? Que tem essa né, metáfora do feminino, o buquê de noiva e tal. Mas acho que tem sim esse longing, né? Essa espera de que algo importante aconteça na vida da gente. Eu acho que a gente já nasce com ele, entendeu? Com esse chip, né? Dessa necessidade, desse afeto constante ou desse companheiro, sei lá. Pô, mas isso também é uma contradição com o que a gente está vendo, né? Que são as pessoas, nesse momento da história, se permitindo. Mas a tua filha não quer casar? Quer, ela nesse momento, inclusive, ela está na expectativa de que algo aconteça com ela. Pois eu converso muito isso que o com namorado ela. apareça, né? O primeiro beijo, tudo. Ou mas eu uma acho namorada, que, não sei, mas que apareça alguém. Mas eu acho que tem meninas que não têm esse projeto de casar. Eu acho. As meninas que falam assim, eu não preciso ter o outro, eu não preciso de um homem, eu não quero um casamento, mas eu preciso de uma mulher. A relação. A questão da convivência, da relação. Winnicott, a relação, o estabelecimento de relações, não sai. A gente é um ser gregário e não tem jeito de sair disso. Olha, vínculos. Né? Acho que a gente está falando como é que se pode viver realmente sem vínculos. Sem vínculos, porque eu sinto que essa história de não ter os vínculos adoece. A questão relacional, quando a gente fala disso, encontro, desencontro, é tão matávico, é tão básico do ser humano, que a gente está sempre nessa procura, seja o vínculo que for, mesmo que seja um vínculo doente, né? É claro que a gente sabe que nessa polaridade encontro-desencontro, existe muita gente legal no encontro, etc. E existem desencontros, mas qual é o fio nosso? Vamos falar um pouco do desencontro, que eu acho que é onde a angústia das pessoas se estabelecem, talvez. E talvez Tem um desencontro. E talvez na nossa prática também, da clínica, que cada uma das profissões que a gente faz, eu trabalho com mediação, né? Então, eu estou na vida das pessoas no momento de um desencontro enorme, né? Então, pessoas decidindo como vão se separar. E é claro que daí pela conversa, pela mediação, pela facilitação, falam sobre esse desencontro de uma outra maneira, mas com muita angústia, com muita dor, com muito sofrimento, com tudo isso.
E que pode ser, que aí me vem, que eu gosto, né, de imaginar não a dualidade do encontro e do desencontro, que é um desencontro entre essas duas pessoas naquele momento, mas quem sabe encontro delas com elas mesmas para poder dar um passo adiante, né? Não sei se é isso, mas e aí, claro, que nesse desencontro elas estão ali à procura delas e quem sabe aspirando, obviamente, um outro, né? Eu estava pensando num grupo de terapia que eu tenho, que eu adoro o grupo. E o grupo de terapia, a maioria das pessoas, das mulheres e dos homens, são separados. Um deles só que é casado. E é tão interessante, por exemplo, o desencontro, aí deu num divórcio, né? Lá aconteceu, sei lá o quê, deu num divórcio. Vocês não imaginam a dificuldade que tanto o homem quanto a mulher, nesta relação de divórcio, tem para se separar. Uhum. É tão maluco isso, é como se eles ficassem... Aí um desencontro, houve um desencontro. Uhum. E eu vou trabalhando para que elas se encontrem a si mesmas, na liberdade que elas mesmo escolheram ou não escolheram, foram chutadas, não sei o quê. E fica como se fosse um ano de ciúmes, de inveja, do que está fazendo agora, está com uma outra mulher. Nossa, como é difícil... você falou, encontro consigo mesmo. Mas nesse momento da separação deles, eu tenho de se ver sozinho, desligado. Eu até penso, vou escrever um artigo sobre isso, porque não é possível. A dificuldade de se entrar no encontro consigo mesmo, que eu já acho que é mais difícil, mas de voltar para a vida, de sair, de não ter mais relação nenhuma com aquele homem que fez, ou com aquela mulher que fez sofrer, que não acolheu, que foi difícil, que brigou, que teve uma série de questões. E esta dificuldade também de romper, de fazer esse fio que vai romper a relação, entendeu? Isso está me assustando. Parece que o divórcio não chega nunca, apesar dele já estar no papel. E a questão de uma identidade meio confusão de identidade entre os dois, e eu sinto um pouco isso, né? Como uma confusão de identidade, onde tem ali uma simbiose tão grande, até inconsciente, mas para se construir sozinho é uma dificuldade imensa, é uma dor mesmo. E eu acho interessante que a gente vê em casais de um nível social mais sem recurso e mais sofisticado, que assim, tem toda uma ritualística para que o encaminhamento do divórcio se dê, né? Pelo lado jurídico, pelo lado sei lá o quê. Nossa, leva tempo. Né? Essa ritualística, ela vai sendo alimentada pelo casal de tal forma que um jeito de conseguir fazer o diálogo, que não foi possível naquela época, e às vezes em anos, porque às vezes um casal se separa depois de anos já de uma constatação de que não há mais um relacionamento. Então o diálogo acontece nesse espiar, nesse cutucar, nesse controlar. Né? E não deixa de ser um erotismo que cruza. Né? O sexo que não existia muitas vezes, né? Não existia mesmo ou não existia de um jeito legal durante um período do casamento, ele acaba sendo vazado, né, por aí. É uma forma de diálogo, é um jeito de estar casado, é um jeito de elaborar dentro de si. Eu não vejo tanto como uma forma de lutar para finalizar. Eu vejo o oposto, um lutar para manter, para eu ter tempo ou de dialogar, ou de entender, ou de aguentar o tranco da tal da ruptura, da solidão, das fantasias todas que vêm junto. O modelo de casamento, o amor romântico e tal, nos leva, até como profissionais muitas vezes, a torcer para um revival, né? Para que a coisa dê certo, para que o DR, né? O diálogo ajude, né, a esse encontro. Mas isso vem idealização. Vem uma volta de querer uma repetição. E que acho que aí que está uma questão que acaba permeando a questão do encontro e do desencontro, que são os preconceitos que a gente tem sobre o que é uma relação. Como a gente acha sempre, a metade da laranja, como dizem, na verdade é um espelhamento. Eu estou sempre espelhada no outro e eu busco a minha imagem no espelho. Na hora que eu me divorcio, o pedaço de mim fica lá, né?
E a dificuldade que eu tenho de tirar o pedaço de mim que está espelhado nessa simbiose aí é uma morte, gente. É muito difícil. E é por isso que muitas mulheres ou muitos homens ficam em relações que estão em desencontro total, que já não aguentam nem se tocar. Eu trabalho com muito casal, porque o pedaço de mim está lá no outro. E se ele vai embora e leva o pedaço de mim, o que é um pedaço de mim? Eu estou acostumada a conversar com ele todo dia, eu estou acostumada a contar que vai fazer o imposto de renda, como é que é, ligar eu estou acostumada a ligar não sei o quê. Isso, esse diálogo, essa interlocução não existe mais. E aí, nesse momento, é um pânico de voltar para mim mesma e ver a minha incapacidade, a minha não possibilidade de me virar sozinha, sendo uma pessoa física. Eu acho que é essa coisa do pedaço de mim que leva embora quando... É difícil e esse desencontro faz com que muitas mulheres, muitos casais permaneçam para sempre, para que o outro não leve embora o pedaço de mim. Por isso que estica também, né? Mas por isso que eu não consigo me separar, porque o conhecido vai embora. Ou permanecem casados de uma forma onde um dos lados tem que encolher. Juro que não acreditei, nananana, e me agarrei, né, aos seus cabelos, aos seus pelos, né, seu pijama. Quer dizer, Acho que esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, da nossa próxima conversa. Como a mulher tem essa tendência cultural, né, que a gente já recebeu aí como uma que missão. A Amélia, que era mulher de verdade. Exatamente, de se diminuir para se encaixar e conseguir estar nessa relação, sei lá de que forma. Acho que a conversa está aquecendo, né? A gente está aqui criando esse espaço e vocês podem participar. Tragam suas dicas e comentários sobre relacionamentos, o que vocês tiveram, experiências com relacionamentos, porque essa coisa do experimentar que a gente vem falando, né, do sair do perímetro, é isso que a gente está querendo propor aqui nesse espaço. A gente está aprendendo junto, né? Aprendendo junto. Estamos aprendendo junto. É isso. Quando a gente conversa, a gente realmente aprende. Então é muito bacana poder ouvir histórias e dialogar com vocês e trocar e falar das histórias. Eu acho que a gente aí constrói percepções que não estão em lugar nenhum, né? Enfim, vamos criar esse espaço. Inscreva-se no canal, gente. Dá um cliquezinho lá. Estamos esperando vocês. Me wrapped around your finger when you do the things you do.